Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de eletroquímica, um assunto que costuma judiar bastante dos alunos por conta de alguns raciocínios físicos que apresenta. A importância desse estudo se dá devido à grande quantidade de aparelhos eletrônicos que estão presentes em nosso cotidiano. As pilhas que alimentam algum equipamento, por exemplo, o próprio mouse aqui que eu estou usando, o celular que apresentam baterias, entre outros equipamentos eletrônicos que precisam de uma certa independência de energia. E vamos estudar inicialmente o cátion. Todo cátion na química ele pode ser representado dessa maneira bem simples, né, como Ca de cátion, N+, onde esse N+, indica a carga que ele apresenta. Nós temos como exemplo o sódio, que te apresenta carga +1, ou, por exemplo, o magnésio, que apresenta carga +2. São possíveis cátions. E é muito importante nós fazermos aqui essa especificação de que eu quero estudar um cátion. Ele tem a sua carga positiva e ele precisa receber novamente, retomar o elétron que estava aqui presente. Por isso vamos pegar esta bolinha que representa o nosso cátion com carga positiva e vamos aproximá-lo de alguma substância que possa apresentar algum elétron e verificar essa interação do cátion com este material que apresenta elétrons. Para isso, vamos dar um zoom nessa região onde eu ali circulei para mostrar como que acontece essa interação a nível atômico com os seus detalhes físico-químicos. Nesta substância que aqui eu representei como uma placa, podemos pensar assim, contendo vários elétrons, podemos imaginar que estabelece uma certa interação entre o núcleo do átomo, o núcleo desse cátion, ou até mesmo essa carga, né, que está interagindo com aquela placa repleta de elétrons. E ali você consegue entender que estabelece um campo elétrico uniforme, ou seja, uma tendência de movimentação de cargas. Os elétrons que estão aqui começam a sentir uma certa atração por este núcleo, ou seja, a ação que este núcleo influencia na sua eletrosfera começa a chamar a atenção daqueles elétrons na placa, criando assim esse campo elétrico uniforme, que é justamente o estabelecimento de duas placas, podemos pensar paralelas, ou duas cargas paralelas, cargas essas opostas, o núcleo e os elétrons daquela plaquinha. Uma vez que é estabelecido esse campo elétrico, que aqui eu representei por esses vetores em preto, também podemos visualizar aqui esse pontilhado que atravessa esses vetores. São os potenciais elétricos, ou seja, existe, né, um potencial elétrico definido pelo próprio núcleo do átomo, mas que ele começa a atingir um certo raio de ação que vai tentar puxar esse elétron. A tendência do elétron é sentir uma força elétrica que vai exatamente contrário ao sentido desse campo elétrico estabelecido. Essa definição da força elétrica quando nós temos um campo. Então, vamos supor que o meu elétron escapuliu daqui. Ele está aqui no meio dessa região, que apresenta um certo campo elétrico, e surge então nele uma força elétrica que vai retirá-lo da placa e levá-lo até o átomo, uma força elétrica. É dado por carga vezes campo elétrico, Q vezes E. Essa força elétrica ela vai fazer com que este elétron migre desta placa até o núcleo do átomo e se estabelecer nessa eletrosfera. Nós podemos entender que isso acontece devido a essa diferença de potencial e que pode ser estudada por esta fórmula E vezes D igual a U, ou seja, o campo elétrico estabelecido aqui uniforme, multiplicado pela distância, vai criar este potencial elétrico, que é chamado na física potencial elétrico, esse U, ou diferença de potencial, na verdade, né? Não potencial elétrico.
Estabelecido então essa distância suficiente para arrancar esse elétron, perceba que o cátion ele tem uma certa potência, né? O cara tem uma força de arrancar elétrons das coisas, né? Então seria interessante nós criarmos um valor numérico que representaria essa força deste cátion que tenta tanto retomar o elétron que perdeu. Para isso foi criada uma tabela, que aqui eu vou apresentar, a tabela com o potencial de redução, ou seja, qual é a capacidade deste cátion em pegar elétrons. Vamos medi-la? Bom, aqui nós temos 3 exemplos apenas de reações químicas que retratam esta movimentação, o elétron indo de encontro ao cátion. Perceba que na reação nós temos sempre algum cátion com algum elétron, ou seja, o cátion recebendo o elétron, e o resultado final, que via de regra para cátions metálicos será sempre um metal reduzido, que nós chamamos assim, ele recebeu elétrons. A ideia de redução está muito ligada à ideia de receber. Receber o elétron, ele reduz. E o contrário nós vamos ver, que seria perder elétrons, ele oxida. Mas, por enquanto, vamos primeiramente pensar nessa tabela. Na físico-química, né, foi buscado estudar um valor de referência. E se imaginaram como base para esse raciocínio o átomo de hidrogênio, o cátion, na verdade, H+. Se você for pensar filosoficamente no que seria um cátion H+, né? O que é um H+? Se o hidrogênio tem um próton e um elétron, e eu arranco esse elétron, o que sobra? Só sobra o próton. Então, você tem aqui, inclusive nesse desenho, essa carga positiva, indicando para nós exatamente um átomo de hidrogênio, um cátion H+, que pode receber esse elétron novamente. Essas linhas indicam só a probabilidade das trajetórias possíveis que este elétron pode desenvolver em termos quânticos, digamos assim. E a química resolveu estabelecer este cátion como o zero da régua, por conta da simplicidade dessa representação. É a representação mais básica que nós podemos construir. Um H+, que seria um próton, tentando puxar um elétron. Por isso o número 0. Esse seria o seu valor, ou seja, o potencial. Aquela unidade em volts nos indica um potencial. E aqui existe um grande problema da física com a química, né? Na química nós usamos essa letra E maiúsculo, com este símbolo de um 0 lá em cima, para representar o potencial padrão de redução. Potencial padrão de redução, que aliás eu vou colocar aqui, né? Padrão de redução. Em vez de U, né? Usa-se o E. Coisas da química, né? Que quer ser diferente da física. Mas a unidade de medida é o volt. Então seria meio que essa diferença de potencial necessária, mínima, para que isso aconteça. Perceba que, no caso do cátion cobre, quando ele resolve buscar 2 elétrons, o potencial que isso adquire é positivo. O que nós temos que entender como sendo algo forte, um cátion nobre, podemos dizer assim. Agora, quando você tem um cátion que, para que receba elétrons, é necessário estabelecer um potencial negativo, é como se eu estivesse forçando, é como se o potencial precisasse ser demasiadamente carregado em elétrons, por isso o saldo negativo. Tem tanto elétron para convencer, tem que ter tanto elétron em mãos, a minha placa, para convencer o cátion zinco a receber esses elétrons, que o número, né, seria este, menos 76. Com isso nós podemos definir um cátion reativo, que é o nome que se dá na química quando o cátion não quer receber tão facilmente assim os elétrons. Nós colocamos esse nome por conta da facilidade do contrário, né? Já que ele é um cátion reativo, provavelmente o metal zinco deve ceder elétrons com facilidade. Portanto, esse número
potencial padrão de redução retrata para nós a facilidade ou a dificuldade em receber elétrons. Quanto maior o potencial, mais fácil receber elétrons. Maior o potencial, mais fácil em receber elétrons. Isso é importantíssimo memorizar. Então, este número vai dar um termômetro da facilidade deste cátion em receber elétrons. Assim, nós acabamos esta primeira etapa, em que nós retratamos o bendito do potencial padrão de redução, a capacidade de receber elétrons que o cátion tem. Vamos dar uma pausa e vamos para a próxima aula, pessoal.